Bom dia, pessoal. Já mostrei para vocês mais ou menos aí como tá a paisagem aqui hoje, linda, maravilhosa. Este é o canal Entre Nós. Meu nome é Andrea Glover. Sejam muito bem-vindos e hoje vou dar continuação à história que eu falei no vídeo anterior, né? Como eu cheguei aqui há 26 anos atrás. Então, como eu comecei a falar mais ou menos para vocês, isso foi em 2000, eu vim para cá em 2001. Então, em 2000 eu comecei, em 1999 mais ou menos, eu comecei o processo para pegar visto, essas coisas todas, né? Uma documentação e tudo. E então, depois que eu organizei toda essa papelada e tudo, eu fui fazer meu passaporte, né? Aí esperei um pouco e depois eu fui para dar entrada para tirar o visto, né? Para vir aqui para os Estados Unidos. Meu pai já estava aqui, meu pai veio para cá em 1990, então ele já estava aqui já há algum tempo. Eu já tinha, levei um susto agora, um passarinho aqui pulando. Então eu já estava já aqui há algum tempo, né? Ele já estava aqui já há algum tempo e tudo. E aí ele me fez essa proposta de vir para cá. Eu estava num relacionamento muito abusivo. E aí eu decidi vir, né? Foi então que a gente começou todo aquele processo de construção, né? De papelada que você tem que ter para mostrar essas coisas, ok. Aí fiz tudo, fui tentar o visto, foi negado. Então, aí a gente esperou um pouco mais, tipo uns 6 meses, quando foi em 2000, eu tentei novamente, foi negado novamente. Então, meu visto foi negado 2 vezes antes de eu vir para cá. E aí eu falei, bom, não tem mais jeito, foi negado, então agora já acabou, não vou tentar mais, né? Eu falei pro meu pai, porque toda vez que você ia tentar, você tem que pagar, né, uma quantia e tudo, e é um gasto, né? Toda vez que você tenta pagar para fazer, para tentar dar entrada para pegar o visto, né? Então passou esse período, né? Eu falei, vamos dar um tempo, né? Depois, se eu tiver de ir, eu vou. As coisas vão acontecer. Eu tinha essa convicção que se eu tivesse de acontecer alguma coisa para que fizesse com que eu viesse para cá, ia acontecer, né? E aí eu sempre ouvia aquelas orações da televisão, que você bota um copo de água. E eu li um livro também que foi muito importante para mim naquela época, né, do que eu estava passando, do relacionamento e tudo, que eu descobri com meu ex-marido, pai do meu filho. Aliás, não era meu marido, a gente vivia junto, mas ela era o pai do meu filho. Teve um filho com uma outra mulher que era, tipo, trabalhava junto comigo. Ele tem um irmão da mesma idade do meu filho, né? Mas esse é um assunto que um outro dia eu vou contar essa história também. Então, vamos voltar agora aqui no caso do visto, porque senão eu me perco, não tem script, é que eu tô falando de cabeça mesmo que vem, né? Então a gente vai lembrando das coisas, vai falando. E aí eu peguei, né, falei, vamos dar um tempo, né, para tentar novamente o visto, né? E fiquei pensando, né? Eu fazia esse livro, foi muito importante também, porque me deu uma direção, mas eu não consigo me lembrar o nome do livro. Eu já lembrei algumas vezes e acabei esquecendo. Agora, a próxima vez que eu lembrar, eu vou escrever. Vou até perguntar a uma tia minha, porque foi ela que me emprestou. Ver se ela se lembra, porque faz muitos anos isso, né? Mas eu, assim, um belo dia, eu andando lá na cidade, eu fui resolver algumas coisas, me para uma senhora e me entrega uma oração de São Miguel Arcanjo e fala assim para mim, olha, você sabe que o Miguel Arcanjo é o anjo das causas impossíveis. Você tem uma causa impossível, então toma aqui essa oração, faça com fé essa oração. Aí eu peguei a oração, agradeci, porque eu fui criada para uma família cristã, né? Eu fui criada na, na igreja, vamos botar assim, e né, eu estudei em escola batista, estudei no colégio adventista, então a minha família toda sempre foi cristã, mas eu sempre fui
curiosa, vamos dizer assim, né? Com outras religiões, eu sempre quis saber um pouco de diferentes religiões. Sempre gostei muito de ler coisa de psicologia, tem tanto que eu tentei fazer psicologia depois, porque é uma coisa que eu gosto e tudo, né? Para psicologia, todo esse esotérico, né? Esse mundo esotérico, né? Eu tinha minhas amigas, a gente sempre gostava de ler carta de tarô, ou tinha pedras, essas coisas assim, né? Eu gostava gosto ainda desses assuntos assim, sobre espiritualidade, né? Nunca me concentrei em uma coisa só. Gosto de explorar, de estudar, de saber, né? Eu acho que todo mundo hoje em dia, um pouco, a gente, né? Sou praticante do Ho Oponopono, gosto muito do Ho Oponopono. Então, voltando ao assunto, peguei a oração, fui para casa e comecei a fazer. Eu fazia e teve uma noite que eu sonhei com São Miguel. Eu via ele direitinho assim no pé da minha cama e falava para mim: a sua mudança está para chegar, a sua mudança está para chegar. E eu, né, tipo assim, falei: gente, o que será? E aí passou umas 2 semanas que eu já estava ali lendo aquela oração, né, fazendo. A minha mãe conheceu uma pessoa que essa pessoa falou para ela o seguinte, falou: olha, eu conheço um homem que tem uma agência, o nome dele era Seu Adilson, não esqueço. E que ele, ele pega o visto para as pessoas, né? A pessoa não precisa de ir no consulado, porque ele tem essa agência de viagem, então ele faz tipo um pacote para a pessoa, né? Com a passagem, você pode comprar a passagem com ele e tudo, e ele se encarrega de pegar o visto para você. É um pouco mais caro, mas é uma coisa que é praticamente certa. Então, eu fui lá, porque eu já tinha o passaporte dos meus filhos também. Eu fui lá no Seu Adilson, né? Fomos eu e minha mãe lá. E aí, chegando lá, ele falou para mim assim: olha, como você já tentou 2 vezes, eu não posso tentar para você o visto, né? Você vai ter que ir novamente sozinha e tentar. O que eu posso fazer é pegar o visto para os seus filhos e depois que você já tiver com o visto dos seus filhos em mãos, você vai e tenta o seu, que pode ser que você consiga, já que as crianças já tendo visto, né? Então foi assim, a gente, né, planejou mais ou menos assim. Essa pessoa surgiu do nada, assim, essa mulher que falou desse assunto, que falou dele e assim, sabe, foi uma coisa assim muito surreal, né? A gente não esperava. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele conseguiu o visto dos meus filhos. E aí eu dei entrada para pegar o meu visto, né, para tentar o meu visto pela 3ª vez. E aí fui fazendo oração. Até no dia da entrevista que eu tinha lá, eu eu levei essa oração comigo, junto comigo. E aí eu entrei na sala, ele falou para mim assim: você já esteve aqui antes? Eu falei: já. Ele: eu tô vendo aqui que você já tentou o visto pela 2ª vez. Eu falei: já tentei o visto, sim. E aí ele me perguntou: você tem filhos? Eu falei: tenho 2. Aí ele: seus filhos têm visto? Eu falei: tem. E aí ele pegou, foi lá pra dentro, demorou um pouquinho lá e tal. Fiquei já assim meio encabulada. Falei: ai meu Deus. Mas eu fiquei firme, né? Tava com a oração no meu bolso, eu ia lá toda hora, passava a mão na oração. Brincava: ai, São Miguel Arcanjo, eu me tremia toda, né? E aí ele voltou. Nisso que ele voltou, ele perguntou, ele falou: vou te fazer uma última pergunta. Você tem parente lá? Aí eu falei: tenho. Eu tenho meu pai. Aí ele balançou assim a cabeça para mim e falou: ok. Aí olhou todos os documentos e tal, olhou tudo direitinho, papapá. Quanto tempo você pretende ficar lá? Eu falei: olha, eu pretendo ficar uns 15 dias, um mês, mais ou menos, né? Que até então a minha era vir para cá, ficar os 6 meses do visto e voltar, né? Mas, ok, ele olhou tudo bonitinho, aí pegou, foi lá dentro, voltou de novo, falou: olha, eu vou te dar o visto
Primeiro porque suas crianças já têm o visto, mas eles até poderiam ir sozinhos, não fosse o caso. Mas eu vou te dar o visto porque você não mentiu para mim. Você me falou a verdade, você não mentiu. E aí foi assim. Aí ele foi lá dentro, voltou de novo, trouxe outra papelada, me trouxe um outro papel e falou: olha, vem dia tal, não me lembro qual era o dia, mas vem dia tal buscar o seu passaporte como visto. E assim foi, meus amigos. Fui lá. Eu saí de lá com um papelzinho na mão, assim. E aí até dei para o meu amigo, para um primo meu que estava na fila, que era casado com a minha prima. Dei para ele a oração e falei: vai com fé que tu vai conseguir também. Aí ele pegou o papelzinho e foi para a coisa para tirar o visto. Ele conseguiu também o visto. E aí fui para casa, só que tinha uma coisa, eu peguei meus passaportes, né, com visto tudo bonitinho e guardei na casa da minha mãe. Porque essa pessoa que estava comigo, ela falou que ia, quando soube, né, porque eu fiz tudo na calada, não contei nada para ninguém, nem para ele, não falei nada. Ele começou, tipo, a me ameaçar. Ai, porque eu vou te matar, que eu vou te enterrar aqui no quintal, e que você não vai levar meu filho, porque eu não vou proibir. Aí eu precisava de uma autorização, né, para poder viajar com meu filho. E aí eu fui falar com ele: não, eu não autorizo, que não sei o quê. Aí eu falei: ok, não tem problema não. Peguei e fui no juiz, que conversando com a minha prima, ela falou: não, eu conheço essa pessoa que conhece esse juiz e tal lá, que é de menores, né, para dar autorização para menores. Vamos lá tentar falar com ele. Aí nós fui lá falar com ele, expliquei a situação. Quando ele colocou o nome dele lá no coisa, ele falou: olha, esse homem está sendo procurado, porque ele é pai mais de duas crianças e ele não, desculpa, porque está passando um caminhão, e ele não está dando pensão, né, então nós estamos à procura dele. E aí eu falei para ele, eu falei: olha, estão à sua procura, o juiz falou que você tem que assinar, porque eles vão vir aqui te prender. Aí, sei o que ele fez? Ele simplesmente desapareceu, não apareceu para assinar, e eu já estava com as passagens compradas, com tudo pronto para ir embora e tal. Aí o que eu fiz? Como a minha filha já estava com a passagem comprada e meus primos estavam lá, moravam aqui, passeando, o meu primo falou: olha, eu levo a sua filha, né, comigo, ela vai comigo, já está com visto, está tudo direitinho, já está com a passagem, e você fica para você tentar organizar tudo direitinho e conseguir a autorização para você trazer o Vitor. E aí assim foi feito, né, consegui, aí fui desfazer das minhas coisas, dei muita coisa para os outros, vendi o que deu para vender, o que não deu eu dei. E ele desaparecido, eu falei: olha, eu não sei o que vai dar, mas ele vai viajar comigo. E eu voltei nesse juiz e falei para ele: olha, ele sumiu, não, eu já estou com a passagem comprada, não tem como eu, não sei o que fazer, né, porque eu preciso viajar. Aí o juiz falou: não tem problema não, eu vou te dar a autorização para você viajar com ele. E assim foi feito. Ele pegou, assinou lá o papel, né, da autorização, o juiz autorizando eu viajar com meu filho. E aí no dia 10 de junho de 2000, nós viemos para cá. Nós viajamos para cá. Chegamos aqui no comecinho do verão, né? Fui para casa de uma tia minha. E lá passei muita coisa, né, assim, tipo, muita provação, né, porque às vezes a gente acha que, olha, você tá na casa de estranho, é ruim, mas casa de parente também não é legal, né, e quando você vem para cá, você tem que saber. Aliás, você não conhece as pessoas, você acha que você conhece, né, porque é família, você acha que você conhece as pessoas e na verdade você não conhece, você não tem ideia, né, do que é. E você chegar aqui nesse país com duas crianças, sem falar a língua, sem saber quem você é, né? Quem você é, não, sem saber o que você vai fazer, né? Porque você tem que trabalhar, e você tem que arrumar trabalho, você tem que arrumar alguém para ficar com as crianças, porque
Eu cheguei aqui nas férias, né, porque aqui é o contrário, tem férias aqui em junho e julho, as aulas só começam em setembro, então eu tinha esse período todo, né, que as crianças estavam em casa e eu não tinha com quem deixar, não tinha o que fazer, eu tinha que deixar com um, com o outro, pedir alguém para olhar, pedir outra pessoa para olhar e arrumar documentação para a escola, mas graças a Deus eu sempre tive gente que, tipo, me ajudou, sabe? Que esteve ali comigo, que me deu uma mão, pessoas estranhas, e que veio e, tipo, foi comigo nas escolas, me ajudou a fazer a inscrição das crianças e tudo, e esperar. Mas foi assim uma fase bem complicada, bem difícil. E depois disso tudo pronto, a gente já instalado, né? E eu conseguindo trabalhar, aí ainda machuquei a minha mão, cortei a minha mão na janela, tive que ficar em casa, né? E ouvindo piadinha, e ouvindo conversinha, né? De pessoas mais chegadas, e eu não tinha para onde ir, eu não tinha o que fazer com duas crianças, o que eu ia fazer, né? Eu tinha que aguentar, eu tinha que ficar ali e passar por aquilo, e ainda dar graças a Deus ainda, porque pelo menos a gente tinha o que comer, né? Nós tínhamos o que comer, a gente não passava fome, mas nós passávamos necessidade de algumas coisas. Tipo, não tinha dinheiro para comprar um iogurte, um sorvete ou alguma coisa assim desse tipo, né? Então, foi uma fase muito difícil. Então, eu tomei uma decisão muito grande também ali naquele ano, né? Passei até o Natal, eles ficaram comigo, Ano Novo, quando foi janeiro do outro ano. Eu tive que mandar eles para o Brasil para mim poder reestruturar a minha vida, para mim recomeçar novamente de uma maneira diferente, mas sozinha. Só que essa história eu vou contar para vocês depois, tá bom? Pessoal, siga, dá um tique-tique aí no like se você gostou da história, tá bom? Compartilha para alguém que está passando pela mesma necessidade ou que pretende vir para cá, para ela saber mais ou menos, tá? Faz esse favorzão para mim, se inscreva no canal e eu vou contar mais um pouquinho dessa história para vocês, tá bom? Beijo e até mais.